jogo tem curiosidade, Diogo. Mas nós vimos um baita jogo, né? Nós vimos um baita jogo. Foi um bom jogo. E me parece que essa é a primeira mensagem. O Grêmio vinha de partidas terríveis jogando aqui. Não era um bom espetáculo. E hoje não. O Grêmio pressionou, o Grêmio lutou, o Grêmio tentou, o Grêmio conseguiu, pressionando o adversário, uma certa superioridade no primeiro tempo. E depois a qualidade do Corinthians, que é bom time de futebol, que é bem organizado, foi também criando situações e criando problemas para o Grêmio. Os goleiros trabalharam pouco no jogo de hoje. Tem uma bola na trave do Grêmio, bem no início do jogo, numa cabeçada do Gustavo Martins, e tem uma bola na trave do Corinthians, bem no início do jogo também, numa cabeçada do Tales. Então, um jogo muito parecido e que o resultado é justo para Grêmio e para Corinthians. Deixa uma sensação de frustração, como disse o goleiro na entrevista, mas a frustração por não ter conseguido superar, e não por ter sido melhor e não ter conseguido vencer, apenas por não ter conseguido superar. A grande notícia, o Alisson. O Alisson é a grande notícia do Grêmio. É um jogador jovem, das categorias de base, com 19 anos, e que mostra talento para ser mais um nome que vai criar aqui dentro a sua força para também ganhar o mercado mundial com muito talento. A péssima notícia, e para mim a grande explicação que o Grêmio precisa dar, um jogador que voltou de carro, uma viagem de 8 horas, que chegou à meia-noite e que saiu lesionado aos 35 do primeiro tempo. Isso beira a várzea, nós temos que saber por quê. Não pode um clube profissional como o Grêmio ter uma situação como essa. Saiu eu satisfeito por ter visto um grande jogo e frustrado por não ter visto o Grêmio somar pontos, Diogo, na tabela, porque de alguma maneira esses pontos dariam uma sensação muito boa nesse período de trabalho que o Grêmio vai ter pela frente. Eu acho que o que esse jogo deixa para o torcedor do Grêmio e para a gente analisar é que a ideia que o Mano quer imprimir ao Grêmio está muito clara. Ele quer um time de reação, um time que vai apostar muito mais no contra-ataque do que na proposição. Já não teve mais posse de bola contra o Juventude, que é um time com problemas, né? O Corinthians hoje estava desfalcado, é preciso dizer isso, né? Não tinha, o Garro voltou, mas não tinha Carrijo, que é um belíssimo jogador peruano, não tinha Depay, não tem o Yuri Alberto. A diferença do Yuri Alberto para o espanhol, o Héctor Hernandes, que jogou, é daqui até Santana do Livramento, meu amigo Duda Pinto, é muito grande. Mas não importa, o fato é que o Grêmio tem uma ideia consolidada. Eu acho isso importante, porque a gente não pode perder de vista qual era a ideia quando o Mano veio. Era tentar resolver, impedir aquele barco de naufragar, né? O Grêmio hoje se defende melhor, ainda tem problemas para atacar de forma mais ordenada, mas já encontra no Alisson um belíssimo jogador, problemas para repor, né? Quando entra o Pavon, puxa vida, né? O Grêmio gastou 27 milhões do Pavon, quem está resolvendo demais é o Alisson, o menino da base, né? Aliás, o Grêmio entra e começa a finalizar e termina o jogo com mais finalizações, 16-12 com o Corinthians, quando entra o Riquelme, quando entra até o Ronald, enfim, quando entra o Alisson. Aliás, esse é outro ponto, né? O Arezo, acho que o Mano desistiu do Arezo, né? Porque sai o Braithwaite e o Arezo não quer nem saber dele, né? Entra sempre o André Henrique. Claramente. Mas assim, o que está claro é uma ideia do Grêmio. O Grêmio vai jogar assim, em qualquer lugar, mesmo aqui contra um Corinthians desfalcado. É um time que vai se fechar, vai marcar forte, não vai marcar lá na frente pressão, que é para não dar campo para o adversário tramar, e vai tentar fazer jogadas em transição. O gol, ele teve muita qualidade do Alisson, aliás, qualidade demais, né? Porque ele dá quase um balãozinho de pé esquerdo e depois o drible, o passe é de pé direito. Mas a jogada começa com o Alisson. Com o Volpi, perdão. O Volpi, com a mão, ele aciona o Alisson, que é a pedido do Mano, mérito do Mano, sempre pediu, a gente via aqui na beira do campo, olha, não volta, fica do meio campo para frente, que era justamente para nessa transição estar perto do gol. E assim aconteceu o gol do Grêmio. Quer dizer, vai ser um time de reação, né? Não foi uma grande partida do Grêmio, não foi. O Corinthians estava super desfalcado, não está bem no campeonato.
Se o Corinthians estivesse com a sua força máxima, talvez até o Grêmio sofresse mais, inclusive defensivamente. Mas, enfim, em relação a ele mesmo, o Grêmio melhorou. Eu te diria com toda certeza, se o Grêmio jogar o que jogou hoje, se o Grêmio competir como competiu hoje, ele terá seu campeonato de segurança. Né? Eu acho só a gente também não pode achar que o Grêmio vai disputar G4, né? Isso é um outro passo lá adiante, Mas se acontecer. Essa que era a mensagem da vitória. Por isso mas a é que tem que jogar. Né? Por isso tem a frustração. Eu acho o Corinthians, por exemplo, o Corinthians mostrou que tem, sobretudo do meio para trás, melhores jogadores que o Grêmio, tá? E o Bidon, a gente sabe... A defesa era titular. A gente sabe o tamanho do Bidon, ele não via bem... Mas a gente viu ele jogar aqui ano passado, um jogador de ponta, vai ser jogador de ponta. A gente sabe disso. O Grêmio perdeu oportunidades, a gente está vendo aqui na TV a principal oportunidade do segundo tempo. Do Wagner Leonardo, né, na pequena área. Da pequena área, perdeu o gol, chutou. Defesa do goleiro. Não, goleiro de seleção brasileira. O goleiro do Grêmio fez uma defesa no segundo tempo. Verdade. Mas por que eu coloco como frustrante? Porque dá para ver que o time pode mais. Eu, por exemplo, eu não gostei do Gustavo Martins defensivamente. Eu acho que ele teve dificuldade para marcar. Jogou com um bom jogador. Sim, jogou contra um bom jogador. Ele não é lateral e ficou com o Thales Magno ali, né? Eu acho que ele sentiu. O Pavon claramente está sentindo, né? Não tem condição. O Pavon ofensivamente, como o Grêmio caiu quando ele entrou. Torcedor não consegue mais, não tem mais espaço. O Amuso entrou, um jogador de uma jogada só, assim... aquele típico jogador de característica que a gente tem visto aqui. Então, falta um detalhe, sabe? Falta um pouquinho. O Mano, e aqui o torcedor do Grêmio pode ter total tranquilidade, o Diogo falou sobre isso agora. O Mano acertou o time, tá? O time do Grêmio hoje tem movimentos defensivos corretos. O gol do adversário é lá de fora da área. De dentro da área tem uma chance. Uma, que é aquela jogada na esquerda. Ela foi bem tramada pelo Corinthians, só para fazer a vírgula, porque assim, o Corinthians se propôs, ele abriu o campo lá no lado com o Mateuzinho, e aí tem toda a questão, levantando no sala de redação há bastante tempo, né? Se a bola não chega lá no Mateuzinho, se o Kiko Oliveira tá lá, não tem gol do Bidon. Tanto mas é que assim, depois, com o Pavon, quando o Pavon vai para lá, a partir da substituição do Kiko Oliveira, a jogada do Mateuzinho não sai. A única que sai é o Pavon que joga, que é o erro, que o Pavon joga pra dentro, porque ele erra, mas porque ele tá marcando. Então, mas pra mim é... Tinha jogadores na marcação ali no gol do Corinthians, mas aí deixou um pouquinho de espaço, mas é futebol também, mas é futebol. Né? Aí é o talento do Bidon. A gente estava vivendo aqui, eu e o Diogo, a gente fez tantos e tantos jogos juntos, a gente estava vivendo aqui um ambiente onde o adversário perdia 5, 6, 7 gols num jogo. Ele não entra mais na área. O Mano acertou, o torcedor tem que ter essa tranquilidade. O Mano acertou o time. Mas falta alguma coisa, falta um pequeno detalhe que pode vir através de reforços, pode ser algum outro motivo, pode, mas esse detalhe é que não fez o Grêmio ganhar o jogo hoje. O Diogo Toga é duro, né? Porque a frase é, faltou jogar um pouquinho, e é exatamente isso, falta um pouquinho, falta aquele algo mais... Pelo menos de minha parte, eu não disse que o Grêmio jogou bem. Não, eu disse que o jogo foi bom. Foi um jogo movimentado, foi um jogo honesto, sabe? De embate, não teve violência. Nós tivemos aqui alguns momentos de jogos terríveis do Grêmio. Vamos pegar um jogo que o Grêmio ganhou. Grêmio e Santos, aqui. O Grêmio ganhou o jogo com o Mano Menezes. Primeiro, muito pior que o jogo de hoje. Grêmio e Atlético Mineiro. Pior que o jogo de hoje. Grêmio e Atlético Mineiro, ainda com Quinteiro. Esse nem se fala. O Grêmio, que era um time muito frágil, em todos os aspectos, deixou de ser um time frágil. Esse time do Grêmio, o torcedor pode ter tranquilidade agora. Qualquer lugar que ele jogar, ele vai competir. Qualquer lugar. Nós não vamos mais jogar em algum lugar para tomar uma goleada do Mirassol. Mas eu entendo também um pouco, o César, assim, a régua do torcedor do Grêmio, porque ele quer ver o Grêmio disputando lá em cima. Lá em cima. Mas foi isso que nós falamos, Diogo. Não, perfeito, tô concordando contigo. Isso que a gente falou. Não, a gente, concordando contigo. Tá faltando alguma coisa. Falta o algo mais, a gente falou isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tá dizendo que a gente viu um bom jogo, que o Grêmio evoluiu, a gente também tá dizendo que é um detalhe. É que assim, ó... Tá faltando alguma coisa para esse time dar um salto maior. E é ofensiva. Defensivamente, o Grêmio tá jogando melhor, ele tá se defendendo melhor.
em relação ao que a gente não via com o Quinteiros. Só que ainda tem aquela questão do cobertor curto, né? O Grêmio agride, mas ele não agride como deveria ofensivamente, né? O Braithwaite tem uma finalização, teve a jogada do Alisson, né? O Grêmio até termina com mais finalizações no alvo, ali 6-3, mas muito também porque no finzinho do jogo o Grêmio tentou pressionar meio no volume, colocando bolas na área. Mas, enfim, esse é um ajuste que o Grêmio vai ter de fazer, e o Grêmio sofre com algumas questões, né? Puxa, o Pavon, quando entrou, diminuiu demais, assim, a qualidade ofensiva do ataque do Grêmio, né? O Grêmio recorreu ao Riquelme, que é um menino que está entrando agora, mas o Amuso também não deu conta do recado quando entrou. O Grêmio tem alguns problemas de peças. O Corinthians ele veio muito desfalcado hoje. Eu acho que o torcedor do Grêmio ele também ele enxerga isso. O problema é que a gente não vai poder cobrar do Mano Menezes que em pouquíssimo tempo ele faça um Grêmio sair da terra arrasada para disputar título brasileiro. Ele vai ter alguns percalços, né? Então talvez a gente tenha mais degraus a galgar do que a gente imaginava. Mas assim, o que o Grêmio pretendia quando trouxe o Mano, primeiramente era campeonato de segurança e não sofrer, não cair, não correr o risco de um outro rebaixamento. E eu acho que com este tipo de competição, que ainda é pouco para o patamar que o torcedor do Grêmio exige, obviamente, a gente está vendo aí nos comentários de alguma parte, né, Felipe? Mas assim, cair o Grêmio não vai. Se competir assim, não cai, não tem. Vai fazer o seu campeonato de segurança. Daí para frente, bom, aí é outra história completamente diferente, vai depender da janela.